Olá, meu nome é Ednan e eu sou um acadêmico do curso de História da Univale. Hoje vamos falar sobre as mudanças que ocorreram no Brasil envolvendo a maciça industrialização, urbanização e modernização do país, no período que se estende de 1940 a 1980. O século XX foi um período de intensa mudança no Brasil e no mundo. No específico caso do Brasil, o período que se estende do início da Era Vargas até a década de 1980 é marcado por um intenso processo de urbanização e modernização do país. Principalmente durante o governo JK, houve um processo de capitalismo tardio e sociabilidade moderna. Nas primeiras décadas dessa mudança no cenário brasileiro, uma grande onda de otimismo pairava sobre o Brasil. Se tinha a crença de que essas mudanças que estavam ocorrendo na economia e na sociedade brasileira iriam melhorar a vida dos brasileiros e levarem o Brasil a se tornar um país desenvolvido, como os países do primeiro mundo. De certa forma, isso aconteceu. O Brasil conseguiu chegar, nesse período, à 8ª posição no ranking das maiores economias mundiais, e a maioria das pessoas conseguiram elevar, nem que minimamente, a sua condição de vida. No que se refere à indústria, temos um aumento exponencial de empresas surgindo e vindo para o país, empresas dos mais diversos segmentos, como de alimentos, têxteis, calçados, móveis, eletrodomésticos, automóveis e também setores industriais mais complexos, como do aço, petróleo, alumínio, químicos e farmacêuticos. Além da transformação na indústria, também surgiram mudanças significativas no processo de comercialização dos produtos. Surge nesse período no Brasil os primeiros supermercados e shopping centers e um modelo de vida e de consumo norte-americano, o chamado American Way of Life, que instituiu os brasileiros a um consumismo desenfreado sobre os produtos que apareceram no comércio brasileiro. Comidas enlatadas, produtos de beleza, eletrodomésticos, automóveis, perfumes, roupas e calçados da moda faziam parte desse novo processo de comercialização brasileiro. Naquele período, a sociedade brasileira se encontrava em constante movimento. Devido à modernização e às tecnologias que chegaram ao campo, muitas pessoas acabaram perdendo seus empregos e tendo que buscar novos ares. Muitos utilizaram das novas estradas que foram construídas para fazer uma marcha para povoar o interior brasileiro. Porém, o grande fluxo de pessoas do campo para a cidade foi uma das principais mudanças desse período no Brasil. As cidades se apresentavam como um novo lugar onde as pessoas poderiam melhorar de vida. Se até 1930 a maioria absoluta da população morava no campo, na década de 1980 temos o oposto, grandes contingentes populacionais nas cidades. A mídia cresceu como nunca nesse período. Grandes revistas e jornais surgiram nessa época, e com a chegada da luz elétrica na casa dos brasileiros, juntamente com as novas tecnologias, primeiramente o rádio e posteriormente a televisão, diversas estações midiáticas foram criadas no território nacional. Cada vez mais, a mídia estava presente na casa do brasileiro, e assim moldando sua vida e sua forma de pensar. Sem dúvida, em uma sociedade com grande índice de analfabetos, a TV e o rádio eram elementos base para dar notícias, apresentar propagandas dos novos produtos que estavam sendo desenvolvidos no Brasil e incentivando assim o próprio consumismo. Além disso, o entretenimento, como novelas, filmes e músicas, vinham se tornando parte essencial da vida cotidiana dos brasileiros. Se constituía aí um novo modelo de cultura, uma cultura de massas americanizada. O fato é que o início da ditadura instituiu a imposição pela força de um dos modelos possíveis de capitalismo e modernização. Sem dúvida, o modelo escolhido não foi o mais democrático e igualitário. Esse modelo é de um capitalismo plutocrático, injusto, selvagem e de exploração, onde as elites não estavam preocupadas com o futuro do país, mas apenas interessadas em lucrar rapidamente. Foi dessa forma, com um governo agindo cada vez mais pela desigualdade, que o Brasil conseguiu se tornar uma das sociedades mais desiguais do mundo. Porém, o progresso que o Brasil vivia ofuscou essa realidade. O problema é que todo esse progresso foi passageiro. A partir da década de 1980, as coisas começaram a regredir e os problemas começaram a aparecer com maior clareza. O capitalismo desigual que se instalou no Brasil entrou em colapso. A desigualdade aumentou gradativamente. Um governo completamente endividado, altas taxas tributárias e uma grande onda de desemprego se iniciaram no país. Aumenta o nível de violência, de tráfico de drogas e do crime organizado. O otimismo que se tinha até então se torna uma grande desilusão. A cultura também se deteriora.
Surgem as religiões utilitárias, religiões de troca, pague e receba. Uma sociedade frustrada que não consegue ser feliz e por isso tem que produzir a sua felicidade, através da mídia, de livros de autoajuda e dos mais diversos modos. Uma grande miséria, tanto material quanto espiritual. Vimos na aula de hoje um panorama sobre os efeitos que o capitalismo industrial e a modernização causaram sobre a sociedade brasileira. As novas tecnologias, as mudanças na forma de viver, de se vestir, de se alimentar, de se entreter, influenciados pelo modelo norte-americano do American Way of Life. Além disso, observamos a forma como foram conduzidas essas mudanças e transformações, chegando ao ponto onde o progresso havia diminuído ou acabado, mostrando seus grandes defeitos. Esse foi o conteúdo da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado por assistir e até a próxima!